Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Pai do Senhor, aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero, antes de nos assentarmos, ler a palavra de Deus nesta oportunidade. Quero ler no livro de Apocalipse, capítulo 2, os versículos 7, 11 e 17. Apocalipse 2, 7, 11 e 17. Diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia! O texto que eu li, ou os textos que acabo de ler, fala de algumas promessas que Jesus tem feito aos vencedores. A Bíblia não traz promessa para derrotado, para fracassado. Ao que vencer. E esse termo vencer é um termo militar. Vencer uma guerra, vencer uma batalha contra um inimigo muito poderoso. Jesus aqui, nessas cartas que ele enviou às igrejas na Ásia, são 7 igrejas e ele faz, evidentemente, 7 promessas. A cada uma delas, uma promessa. Os vencedores são aqueles que, mediante a graça de Deus, um dia e pela fé, receberam a salvação em Cristo. Experimentaram então um novo nascimento, uma mudança completa na vida, no testemunho, no caráter, na sua história, no seu presente e no seu futuro, uma salvação plena. Vencedor é aquele que, além de nascer de novo, permanece firme, vencendo o mundo, vencendo o pecado, vencendo Satanás, pela fé em Cristo Jesus, porque é uma guerra, é uma batalha. Ao vencedor, Jesus acena com promessa. Vencedor é aquele que não conforma com os padrões do mundo, porque só aceita o padrão de Deus revelado na sua palavra. Vencedor é aquele que, não conformando com os padrões do mundo, não aceita o pecado na vida da igreja e combate tenazmente todo desvio doutrinário. Vencedor é aquele que permanece firme com o Senhor Jesus, atento à voz de Deus, à voz do Espírito. Esta pessoa, lá no final da história, ele será recompensado, porque recebeu Cristo e faz questão de manter viva essa fé, a sua confissão, apesar de todas as lutas, dificuldades e oposições que são próprias daqueles que estão no exército de Deus, lutando aqui neste mundo. E algumas dessas promessas eu pude ler nesta noite. Quando o Senhor diz: quem vencer, eu vou permitir a ele comer da árvore da vida. Quem vencer vai se alimentar da árvore da vida que está no meio
do trono de Deus, no centro da cidade celestial. Esta árvore da vida esteve no Éden. Naturalmente, o seu fruto era para que o homem tivesse vida física eterna, vivesse aqui neste mundo para sempre, uma vida humana, uma vida física, se o homem tivesse alimentado dessa árvore da vida, que fala de uma vida longa, de uma vida permanente, de uma vida sem fim. O homem fracassou, não pôde comer lá no Éden desse fruto da árvore da vida. Mas o Senhor faz uma promessa aos vencedores. Adão foi derrotado, Eva fracassou, e eles não puderam então se alimentar e viver eternamente. Mas quem triunfar no final da história vai se alimentar da árvore da vida, querendo dizer que no futuro, continuamente, ele terá que se alimentar da árvore da vida para manter a vida eterna com o Senhor lá no céu. E há uma promessa seguinte aí, que é paralela. O Senhor está dizendo: quem vencer, eu vou permitir que ele coma do maná escondido. Que maná é esse, maná escondido? O maná já teve nesse mundo também no Antigo Testamento, quando o povo de Deus se alimentou no deserto do maná, um pão que chovia do céu. Mas vem Jesus depois e fala: Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu, mas meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão verdadeiro, o pão do céu, é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Daí ele fala: quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem vida, não pode ter vida. Mas a Bíblia fala de um maná escondido, de um alimento guardado por Deus na eternidade, e que é privativo para quem vencer. Aquele maná nutria Israel na caminhada. Jesus veio e falou que o pão do céu é Ele. Então, meu irmão, lá na eternidade, nós vamos alimentar do maná escondido, que nada mais é do que o próprio Jesus. A presença do Senhor, na qual presença viveremos para sempre. Essa presença traz satisfação, traz alegria, traz felicidade e traz alimento para a nossa alma. A simples presença do Senhor já é pão para a nossa alma, é alimento para a nossa vida, é o maná que Deus preparou, está escondido lá. Mas a palavra diz: quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Muita gente tem medo da morte, mas muita gente tem medo só de morrer. Eu acredito que eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer, que é diferente, não é? Essa morte física, ela é um terror para toda a humanidade. Mas há uma morte pior do que esta, que é a morte eterna. E o vencedor, está dito aqui, que ele não vai experimentar o dano, o estrago dessa segunda morte, que é a morte eterna. Até porque vai comer da árvore da vida e do maná escondido e nunca vai morrer. Ele vai ter vida eterna. Quem vencerá? A igreja que foi chamada para fora do mundo, vive uma vida de santidade nessa terra. Quem vencerá? Os eleitos, que o mundo não votou em nós. A sociedade não escolheu a gente, mas agradou ao Pai votar em mim e em você, e nos escolheu para ser o seu povo santo. E diz: vocês vão reinar comigo. Vencerão os escolhidos de Deus, aqueles que Deus olhou e escolheu um por um, nome a nome. O Senhor falou um dia: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quem pode questionar e levantar contra a decisão soberana de Deus, que escolheu você, meu irmão? Que você que está na galeria, você que está nesse púlpito, você que está nessa nave, Ele te chamou pelo nome e disse: você é meu. Tira a mão dessa vida, Satanás, porque ela é do Senhor. Ele votou em nós, Ele escolheu a gente. Nós somos vencedores. As promessas do Senhor estão aí. O Senhor sabe recompensar cada gesto nosso, mas em especial, Deus está dizendo:
Você que renasceu, experimentou o dom da salvação, agora pague o preço de ser fiel até a morte. Em toda e qualquer circunstância, seja favorável ou desfavorável, nunca macule o nome de Jesus. Nunca blasfeme do sangue do Calvário. Nunca rejeite a graça de Deus. Lute, porque é guerra, é batalha contra o mundo, contra o pecado, contra Satanás. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Estamos vencendo até aqui. E aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o grande dia da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Com isto eu quero dizer, você que hoje é salvo, que hoje é vencedor, não abra mão dessa condição jamais. O mundo não tem nada para te oferecer. O pecado quer te enganar. Satanás vive enganando as pessoas. A verdade verdadeira é essa que você está, Cristo Jesus. 100 vezes mais nessa vida. E no futuro, vida eterna. Vida com Deus, vida com Jesus. O diabo não tem isso para te dar, não. O mundo não tem para te oferecer. Então o mundo não tem moral para zombar da sua fé, para criticar a sua posição de homem de Deus. Quem é essa sociedade podre, sem Deus, divorciada da verdade, para vir levantar contra o povo de Deus, para questionar a verdade evangélica? Não dê moral para esse povo, não. Não olhe para a direita nem para a esquerda, nem volte para trás. Continue olhando para Jesus. Nele tem esperança, nele tem vitória, nele tem vida, nele está o seu sucesso, nele tem salvação. Aleluia. Vale a pena servir esse Deus, irmão. Os deuses dos povos são vaidade. Vocês são ídolos. Ídolos é vaidade. Ídolo quer dizer coisa nenhuma. Você vai seguir ídolo? Quem segue ídolo está seguindo coisa nenhuma. Literalmente é o que significa a palavra ídolo. Coisa alguma, coisa nenhuma. Não existe. Agora o nosso Deus é vivo. Ele vai curar a gente aqui hoje. Ele está fortalecendo a igreja aqui hoje. Batizar com o Espírito Santo aqui hoje. Renovar a esperança hoje. Te dar força aqui e agora, para você levantar a cabeça e voltar a cantar, a sorrir e a viver, dizendo: eu sou vencedor, eu sou vencedor. Mais do que isso, eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou. Deus nos abençoe. Sementes de fé.